Bom, boa noite a todos e todas que estão aqui na sala. Queria dar as boas-vindas ao secretário Herbert Lima, secretário municipal de Educação de Sobral. A gente está muito feliz, muito honrado com a sua disponibilidade de ter vindo aqui hoje. O secretário é professor da Universidade Federal do Ceará, é professor de física, né, originalmente, desde a graduação, então tem toda uma trajetória, já ocupou diferentes cargos, tanto no governo federal, em cooperações internacionais, então tem uma ampla experiência de políticas educacionais e está já há 5 anos, né, nesse cargo de secretário municipal de Sobral, é isso? 5 anos? Passou por todo o perrengue. Não é 5, não? Achei que fosse Não, 6 anos e meio, sétimo 6 ano, né? anos e meio, 6 anos e meio. Então, eu que me confundi. Eu me confundi na contagem dos mandatos. Mas é isso, passou por todo o perrengue da pandemia, então já vem acompanhando isso há bastante tempo. É um prazer ter você aqui hoje conosco. E aí é isso, enfim, a palavra é sua. Pessoal, olha só, eu vou postar de novo no chat um link que é para a lista de presença, para quem puder já preencher, porque aí vocês conseguem receber as informações dos próximos encontros. E quem tiver perguntas, por enquanto, assim, para não. Às vezes as pessoas deixam o microfone ligado sem querer, a gente fechou o microfone de todo mundo. Podem se inscrever para fazer perguntas ou podem mandar as perguntas no chat. O Marcos está me ajudando nessa mediação, então vocês podem ir preenchendo pelo chat ao longo da fala do secretário e no final a gente vai ter um tempinho para as perguntas. É isso, com isso eu passo a palavra. Muito obrigada, seja bem-vindo, secretário. Obrigado, Bruna. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Cumprimentar aqui o Juliano e o nosso colega que está conectado ali na conta da Fernanda. E em nome dos dois que estão com a câmera ligada, cumprimentar os demais colegas que estão aqui nesse encontro virtual. Bom, como já fui apresentado, mas só para esclarecer um pouco, eu sou servidor público federal, sou professor da Universidade Federal do Ceará. Olha o Marcos André entrando também. Estou no cargo, Guta Moraes também está aqui na sala. Estou no cargo como gestor público municipal aqui em Sobral. Esse é o meu 7º ano, então nós estamos no 2º mandato do prefeito Ivo Gomes, do PDT, irmão do senador Cid Gomes e também irmão mais novo do nosso ex-ministro Ciro Gomes. Além disso, eu fui gestor também de um centro de formação de professores, então eu cheguei em Sobral para ficar 6 meses, estou há 12 anos, né? Fui 4 anos como gestor do Estado e agora chegando a quase 8 anos como gestor do município. Eu preparei aqui uma apresentação para mostrar a vocês de alguns pilares da política pública educacional de Sobral. E durante a apresentação, para não ficar muito cansativo, eu pretendo interromper a minha apresentação e plotar, inserir aqui na tela alguns vídeos que ilustram um pouco dos elementos que eu estou apresentando. Bom, esse aqui é o meu contato de WhatsApp, já antecipo ele para eventuais perguntas, dúvidas ou solicitação de alguns materiais que possam ajudar posteriormente após esse encontro. Bom, eu vou falar um pouco sobre o modelo e a experiência educacional de Sobral. Para contextualizar inicialmente, Sobral é um município dos 184 municípios do Ceará. Nós estamos a aproximadamente 240 quilômetros da capital do estado, de Fortaleza, e próximo também à divisa com o estado do Piauí. Estamos no semiárido nordestino. Isso significa que nós passamos alguns períodos de 4, 5 anos sem nenhuma chuva, além de termos o solo cristalino, ou seja, para que seja possível identificar e encontrar os lençóis freáticos de água, às vezes é necessário uma profundidade de 30 a 40 metros,
o que faz com que o solo não permita a produção agrícola de muitos dos itens que são naturalmente produzidos em outras regiões do país. Sobral tem uma população de 220 mil habitantes, 80% da população tem uma renda mínima de um salário mínimo e os outros 20% da população de classes mais elevadas são servidores públicos ou alguns empresários que acumulam aí 20% das maiores riquezas ou das maiores remunerações que seriam acima da média de um salário mínimo. Tem uma população eminentemente pobre do semiárido nordestino, um percentual bastante significativo é atendido por programas e projetos sociais, né, como Bolsa Família e etc. Nós temos o maior conjunto habitacional em cidades do interior do país, do Minha Casa Minha Vida. São aproximadamente 15 mil pessoas em 3 mil apartamentos de um bairro que permitiu que a gente zerasse as áreas de ocupação e favela. Nós não temos mais nenhuma favela, nenhuma área de ocupação. O município, nesse sentido, tem uma política de urbanização muito forte, por conta do Minha Casa Minha Vida e de outras políticas públicas. Sobral tem 100% da cobertura médico-hospitalar, por meio de UPAs e etc. Sobral tem um metrô de superfície e um sistema público de transporte terrestre que interliga todos os pontos da cidade com apenas R$1. A outra parte do recurso é subsidiada pela prefeitura. Sobral tem, dos municípios do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o menor índice de mortalidade infantil, é praticamente zero, e o menor índice de gravidez na adolescência também, que tem caído nos últimos anos. E por fim, que é o que nos traz aqui, fazendo essa pequena contextualização, Sobral tem hoje considerada a melhor educação pública do país, já por alguns anos, e que é reconhecidamente pelo Banco Mundial, pela Unesco e por outras instituições internacionais, uma referência em nível internacional. Obviamente que isso não quer dizer que nós estamos com todos os problemas resolvidos, muito pelo contrário, nós temos muitos desafios importantes a serem vencidos ao longo da implementação das políticas públicas de educação, mas, de fato, é uma experiência bastante interessante se a gente considerar a realidade da política educacional no Brasil. Bom, e para começar, eu começo com essa foto. Essa foto foi tirada na frente de uma escola. Se vocês puderem perceber, na metade da tela é uma imagem e na metade para baixo é uma outra imagem. Essa foto foi tirada no início da década de 90, pela pichação aqui do muro. Vocês conseguem verificar exatamente qual é o momento histórico, político, eleitoral que nós vivíamos no nosso país, 2 candidatos que disputavam, né, a presidência da República, e essa foto de cima representa exatamente como era a estrutura física das escolas públicas de Sobral. No ano de 1996, Sobral chegou a ter 10 prefeitos diferentes no mesmo intervalo de tempo. Havia o mesmo grupo político no poder, se revezando há várias décadas, e muitos dos profissionais da educação, ao receberem o contra-cheque, que era o cheque no final do mês, assinavam com o próprio polegar. Então, muitos nem sequer eram alfabetizados
mas eram profissionais da área da educação, porque ingressavam no serviço público meramente por uma indicação política, por uma política de clientelismo, do que, de fato, levando em consideração aspectos técnicos e etc. O fato é que, em 1996, no final do ano, houve uma disputa eleitoral bastante significativa. O nosso ex-ministro Ciro Gomes tinha sido prefeito de Fortaleza, feito uma gestão de referência, depois se tornou governador do estado e, nesse período, a prefeitura de Sobral, depois de uma disputa bastante acirrada, um jovem deputado de 20 e poucos anos, engenheiro, acabou sendo eleito e rompeu esse ciclo de décadas de uma política que tornava as escolas e a educação pública do município extremamente comprometida do ponto de vista da sua qualidade. E a foto representa isso. Escolas que faltavam merenda, transporte, uma infraestrutura mínima de prédio, assim como também não tinha uma política de formação de professores, de avaliação, de incentivo e garantias salariais e etc. A partir de 97, uma profunda reforma administrativa e pedagógica é feita, além de uma reforma estrutural. Na foto de baixo está exatamente a mesma escola, 4 anos depois. E nesse início de gestão foi feito um estudo, um mapeamento, onde se identificou que quase 50% das crianças eram analfabetas escolares, ou seja, passavam pela série de alfabetização, mas não sabiam ler. E aí os investimentos foram feitos em prédios, na reconstrução de escolas e em novos prédios, reformas. A imagem na tela demonstra isso. Foram adquiridos computadores, feito concurso público, melhorado o salário dos professores, criado uma estrutura de merenda escolar e de transporte escolar, adquirido tablet, lousa digital, livros. E 4 anos depois, o prefeito foi reeleito e uma nova avaliação foi feita para identificar como é que tinha sido a elevação do nível de aprendizado após essas reformas administrativas, pedagógicas e o investimento. Já que antes, na escola de cima, 50% das crianças não eram alfabetizadas, o que é que aconteceu na escola de baixo com todo esse investimento? Uma nova avaliação foi feita e 4 anos depois demonstrou-se que as crianças continuavam sem aprender. Então não era simplesmente o prédio bonito, não era simplesmente o salário, não era simplesmente a merenda, o transporte, a tecnologia. Tudo isso é fundamental e importante, mas era necessário uma reforma política educacional muito mais profunda, porque os problemas eram muito graves. Em 97, houve uma mudança de gestão, haviam problemas como a distorção idade-série, então crianças com várias idades diferentes na mesma série. Havia o comprometimento da infraestrutura física das escolas, né? Então eram escolas que tinham um péssimo prédio. Havia também um outro problema que é grave ainda na educação pública brasileira, que é o analfabetismo escolar. Então, crianças que não eram alfabetizadas na idade em que deveriam, e uma política educacional com total ausência de metas, de formação continuada de professores. Havia também, não se discutia, não se falava nas questões que envolviam as avaliações da aprendizagem, o acompanhamento pedagógico do trabalho dos diretores e coordenadores. Os diretores eram simplesmente indicação política de vereadores, de outros
políticos, quer dizer, não se prezava pelo critério meritocrático, técnico, e as escolas eram verdadeiros currais eleitorais, elas abriam em distritos, em determinadas regiões, muito mais para atender os anseios políticos do que mesmo oferecer uma educação pública de qualidade. Obviamente que as minhas considerações aqui não é para demonizar a política, muito pelo contrário, a boa política ela é muito bem-vinda, ela é fundamental e foi ela que garantiu essa experiência do modelo da educação de Sobral ser bem-sucedido, mas a boa política ela preza por alguns princípios que a gente vai tentar compreender aqui na perspectiva, obviamente, da apresentação desse webinário. Bom, então o primeiro ponto de partida foi a decisão política. O prefeito eleito da época tomar para si a decisão de algumas medidas que seriam amargas, impopulares, mas extremamente necessárias e importantes, como, por exemplo, a nucleação de escolas. Então, que muitas vezes para a população é interpretado como o fechamento de escolas, mas na verdade é você nuclear, organizar as escolas em um número menor de prédios para uma melhor organização, para um melhor controle e para um melhor trabalho desenvolvido pela gestão. Outro ponto importante também é o diagnóstico, criar um diagnóstico técnico, identificando quais são as fragilidades, os problemas de aprendizagem, aonde estão esses alunos e como a gente pode trabalhar no intuito de melhorar, né, a partir de evidências, de dados técnicos, os cenários, conceber políticas públicas a partir daí. Outro ponto importante foi implementar uma política pública de alfabetização, garantindo que nenhuma criança ficasse fora da escola e as que estivessem todas, que fossem alfabetizadas na idade certa, ou seja, nós estamos falando de 6, 7 anos de idade, independente da cor da pele, independente do grau de vulnerabilidade social da criança, é fundamental a garantia do direito de alfabetização e foi criado um pacto social em Sobral que todos esses direitos fossem garantidos. Então, isso inicia em 1997, na eleição e na reeleição do atual senador, Cid Gomes. Ele, por sua vez, faz um dos seus secretários, como prefeito da cidade, prefeito eleito e reeleito, que é o atual deputado federal do PDT, Leônidas Cristino, que depois vai ser ministro também do governo Dilma. E ele, por sua vez, faz com que um dos seus secretários, pelo PT, aqui em Sobral há mais de 20 anos, o PT e o PDT têm uma aliança, faz a sua terceira sucessão, que foi o prefeito Veveu Arruda, que fica 2 mandatos, que é o marido da professora Isolda Sela, nossa ex-governadora e atual secretária executiva do Ministério da Educação. E após o prefeito Veveu, faz a sucessão do prefeito Ivo Gomes, que foi deputado estadual, foi secretário de Educação aqui de Sobral e de Fortaleza, e está pelo 2º mandato prefeito de Sobral. Então, nós tivemos, na sequência, o senador Cid como o primeiro prefeito, 2 mandatos, o deputado Leônidas, do PDT, prefeito, 2 mandatos, o prefeito Veveu Arruda, do PT, eleito e reeleito, 2 mandatos, e o prefeito Ivo Gomes, eleito e reeleito, está findando o seu 2º mandato. Então, a gente está falando de 25 anos da mesma política pública, com os mesmos princípios, com as mesmas características que eu apresento aqui, sem descontinuidade e fortalecendo esses princípios nos quais eu apresento. O senador Cid, após a eleição e reeleição para prefeito de Sobral, foi eleito governador do estado, eleito e reeleito,
com a educação como sendo a principal bandeira política. Depois, ele conduz o então secretário, que virou governador, Camilo Santana, do PT, na aliança municipal e estadual entre o PT e PDT, também para 2 mandatos. E seguindo a linha do senador Cid, se tornou também um governador cuja educação era referência, e sempre por trás desses 2 grandes líderes políticos do PT e do PDT, a professora Isolda Sela, que foi secretária municipal de educação de Sobral, na gestão do prefeito Cid, foi secretária estadual com o governador Cid, do PDT, e foi vice-governadora na gestão do governador Camilo. É por isso que hoje esse contexto de ter o Cid no Senado, o Camilo como ministro da Educação e a Isolda como secretária executiva do MEC, é, na verdade, o que o Ceará já vive há mais de 25 anos na educação pública do Estado, e sempre com essa aliança muito positiva aqui na política pública e na política partidária estadual. O terceiro ponto é o incentivo à formação de professores. Então, havia ausência de uma política de formação continuada de professores, havia ausência de metas, não havia critérios técnicos para ingresso no serviço público, então diretores e coordenadores que eram encargos de comissão eram simplesmente indicação política, e a educação do município não alfabetizava as crianças e tinha os piores indicadores do país. A partir daí, então, foram definidas nessa reforma educacional alguns objetivos claros, simples e diretos dentro da estrutura educacional do município. O primeiro é alfabetizar todas as crianças na idade certa. Não deixar nenhuma criança passar dos 6 ou 7 anos sem saber ler e escrever. Isso é fundamental, é o ponto de partida para garantir que a criança possa ser protagonista na aprendizagem nas séries subsequentes. O segundo ponto é para aquelas crianças que eventualmente avançam com alguma lacuna de aprendizado, construir programas, políticas públicas e projetos de recomposição do aprendizado. Reforço escolar, jornada ampliada, tempo integral, oferecendo à criança não só a alfabetização, mas também a proficiência, o aprendizado nas outras áreas do currículo, além de uma educação que tenha atividades esportivas, cultura, lazer, atividades científicas. Hoje, nesse momento, Sobral está em curso com a universalização da oferta do tempo integral. Então, muito em breve, dos mais de 5.556 municípios que nós temos no Brasil, Sobral vai ser a primeira cidade a ter 100% de todas as crianças em tempo integral. Isso era um sonho do Brizola. Tem um modelo muito bem sucedido, que foi implantado no Rio de Janeiro, é o que nos inspira. E, nesse momento, a gente já ultrapassou os 30%. A nossa meta é chegar até o final desse ano com 60%. E no ano de 2024, que é o último ano do prefeito, chegarmos a 100% do tempo integral. Nós estamos inaugurando praticamente uma escola por mês, desde o ano passado. Tínhamos 56 escolas, hoje temos 85, e temos mais 15 grandes escolas em construção de tempo integral, nas regiões Norte, Sul, Leste e Oeste. Isso vai permitir que a gente coloque 100% de todas as nossas crianças o dia inteiro na escola em tempo integral. Estamos também realizando o maior concurso público do município. São 700 vagas para professores, mais 1.500 de cadastro de reserva. E a gente planeja que esse grupo, que vai permitir quase que dobrar o número de profissionais da rede municipal de ensino, possa conduzir essa segunda revolução 25 anos depois da política pública educacional de Sobral. Bom, o terceiro ponto é compreender que todas as áreas do currículo são importantes: a filosofia, a história, a geografia, a literatura, as ciências, mas nenhuma delas se sustenta se o aluno não tiver elevados níveis de leitura
de produção textual e do desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. Então, nós estamos falando de garantir a proficiência em língua portuguesa e matemática de todos os níveis. E, por último, a quarta meta é ampliar a educação infantil, com construção de creches e pré-escolas, garantir que 100% das crianças estejam matriculadas. Então, há mais de 5 anos, nós universalizamos o 4 e 5 anos. Hoje nós temos 100% das crianças matriculadas. E de 0 a 3, o Brasil tem uma média de 24%, nós ultrapassamos os 56%. Então, a gente ainda tem essa meta de ampliar para universalizar o atendimento de 0 a 3 anos. Bom, e aí, para a minha fala ficar um pouco ilustrativa, eu vou interromper, nesse momento, os meus slides e vou passar para vocês meu primeiro vídeo da noite de hoje, que é um pequeno vídeo que faz uma espécie de síntese do que eu falei até agora, para ficar mais ilustrativo, menos cansativo. Eu vou, por algumas vezes, fazer essa mesma dinâmica, né? Então, eu vou usar talvez uns 2 ou 3 vídeos aqui na noite de hoje. Eu vou agora fazer o compartilhamento da tela. Se for possível, eu peço a gentileza a vocês para confirmarem no chat se o áudio e o vídeo estão bons. Então, eu selecionei para esse momento um vídeo de um documentário que foi produzido por uma TV nacional, pela TV Bandeirantes, e que foi exibido em alguns veículos de comunicação, tanto locais como também nacional. Bom, deixa eu ver então se eu consigo agora colocar o vídeo na tela. Se o áudio e o vídeo estiverem bons, vocês me confirmam aqui no chat. Eu também vou colocar aqui a legenda para que vocês possam acompanhar aqueles que necessitarem desse recurso. Vamos então ver uma síntese dos principais elementos que eu citei até agora. Secretário, o vídeo está vindo, mas o áudio não. Bom, eu vou tentar novamente então, vou interromper a minha transmissão e vou tentar compartilhar novamente. Caso não seja possível, vocês vão me perdoar. Mas de qualquer maneira, eu vou compartilhar os links dessa apresentação no chat. Ah, tá ótimo. Ok, vamos tentar de novo então? Vamos lá. O ano era 2000. Foi quando um detalhado levantamento da educação apresentou um quadro preocupante. Infraestrutura precária, má formação dos professores e estudantes, avançando nos anos escolares sem saber ler e escrever. Na época, 48% das crianças, cerca de 6.000 alunos entre 7 e 8 anos, atravessavam do 3º ao 5º ano analfabetos. Assim era o ensino público em Sobral, na região norte do estado. Há 25 anos, a educação aqui em Sobral era considerada um mundo em preto e branco, sombrio, absolutamente feio, sem nenhuma perspectiva. Mas foi preciso a política entender que era necessário atravessar, passar de um lado para o outro, simplesmente para buscar novas possibilidades, horizontes e, acima de tudo, aplicando uma metodologia que só tem um nome e com ela tudo foi entendido que é possível. Ela se chama
trabalho. Trabalho que trouxe um marco com 4 prioridades. Investimentos em educação que superam 30% do orçamento do município. Gestão educacional com foco na erradicação do analfabetismo com prioridade para a leitura. Redução para 0 da evasão escolar e valorização dos professores. A atual governadora do estado, a professora Isolda Sela, foi uma pioneira desse processo de transformação. Ela esteve à frente da Secretaria de Educação de Sobral entre os anos de 2001 a 2004. Ao longo das últimas 2 décadas, as estratégias tiraram o município da posição 1366 para liderar o ranking nacional do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. E com detalhe, há 7 anos consecutivos no primeiro lugar. O último indicador mostra o município com uma nota quase 10, 9,1, acima da média nacional, que é 5,6. O resultado virou referência para a ONU e hoje, uma criança em Sobral não passa do 2º ano do ensino fundamental sem saber ler e escrever. Nós construímos no nosso país, infelizmente, uma cultura de que o filho do pobre, do trabalhador que está na periferia, ele não consegue aprender ou ele não é alfabetizado por uma questão socioeconômica. E isso não é verdade. Eu acho que um dos grandes legados de Sobral se tornar uma referência é porque isso foi desconstruído. A criança, quando ela está aos 6 anos de idade, numa escola pública municipal de Sobral, e ela aprende, ela se torna leitora, né, seja de palavras, de frase, ela adquire o domínio e a compreensão textual, isso acaba sendo a porta de abertura para ela ser protagonista também acadêmica e escolar em outras áreas. Uma criança que lê bem, ela vai ler bem um texto de história, de geografia, ela vai ler bem o entorno em que ela se insere na sociedade. Outro marco que caracteriza o antes e depois foi a equidade, que não é equivalente à igualdade. A equidade oportuniza estratégias específicas para assegurar os direitos de cada um. São oferecidas a elas, através das escolas, o mesmo ensino, com a mesma qualidade, com os mesmos instrumentos de acompanhamento, de monitoramento e de avaliação. Da mesma forma, a formação continuada dos professores é uma política única e universal. A rotina do trabalho de sala de aula, o dia a dia com os alunos, o fazer pedagógico dentro de sala de aula, ele é preparado, ele é qualificado para aquilo. E aí você tem, por último, uma política, uma plataforma de valorização dos profissionais do magistério. Então, o salário regularmente em dia, concursos públicos periódicos, pagamento acima do piso nacional, o pagamento de gratificações e bonificações que vão diretamente no contra-cheque dos professores como incentivo salarial, além do seu salário, né, como extra, para o aprendizado dos alunos, que é acompanhado e monitorado na avaliação. Então, há um empenho, um envolvimento de todos esses sujeitos que participam do entorno da escola. Mas para que tudo isso possa dar certo, é preciso eliminar as indicações políticas. O atual prefeito entende que o sucesso da educação em Sobral só é uma realidade porque o ensino está livre dos interesses dos políticos. Aqui não há precedentes. Para ninguém, há 20 anos. Há 20 anos que os diretores escolares, principalmente, é o principal cargo da escola, são escolhidos através de seleção pública. Se você não garante os melhores para estar dando aula, tomando conta da escola, fazendo a coordenação pedagógica, você está dando um tiro no futuro dessas crianças. Amanhã, vamos trazer professores e ex-alunos que nos contarão como esse processo transformou Sobral. Bom, esse é um primeiro vídeo de uma série de reportagens e de outros vídeos e documentários que já foram produzidos sobre a experiência de Sobral, né, em relação à educação. Eu vou colocar aqui no chat um link para que após esse encontro vocês possam pesquisar um pouco mais sobre o modelo de Sobral, a educação de Sobral. Tem matérias aí da Folha de São Paulo, Globo, Bandeirantes, SBT, enfim, de vários veículos, CNN, vários veículos de comunicação diversos sobre as suas visões
do ponto de vista político, ideológicas, e que podem ser eventualmente consultados aí para que se aprofundem um pouco mais sobre esse histórico. Eu vou voltar aqui então para a minha apresentação e daqui a pouco então eu faço mais uma paradinha para a gente ver aqui mais um vídeo. Bom, a gente falou sobre alguns princípios básicos, algumas definições. Então, o objetivo da política pública é dar direito ao que é direito das crianças, o que é inegociável, é fazer com que elas aprendam, desenvolvam as habilidades cognitivas, sejam alfabetizadas na idade certa. Então, esse é um dos princípios e uma das características da política pública educacional do município de Sobral, além de outras estratégias e ações. Bom, e aí aqui estão 3 eixos que vão nortear essa experiência educacional. A gente está falando um pouco de política, de indicação e etc. Esse é um dos pilares, mas não é só apenas isso, né? Tem mais elementos importantes que precisam ser considerados, e aqui eu trago alguns desses elementos. Então, o primeiro deles é o que a gente chama de fortalecimento da gestão escolar. Então, além dos diretores escolares, secretários escolares e coordenadores pedagógicos não serem fruto de eleição e nem de indicação política, eles ingressam por prova escrita, por seleção pública, por aspectos técnicos e meritocráticos. Eles também apresentam um plano de ação e um plano de metas que precisa ser acompanhado pelos técnicos da Secretaria de Educação e, eventualmente, aqueles que mantêm a garantia do direito de aprendizado das crianças e os bons resultados permanecem no cargo. Eventualmente, aqueles que não alcançam suas metas ou não fazem um bom acompanhamento na escola, eles são convidados a, eventualmente, deixar o cargo e novos candidatos aprovados em seleções, que acontecem periodicamente, são convidados a ocuparem esse cargo. Ainda no ponto 1, nós temos a questão do fortalecimento e da autonomia pedagógica e financeira. Então, o município tem programas que descentralizam recursos diretamente para a escola. O diretor tem autonomia de fazer aquisições, compras, investimentos, facilitando e desburocratizando muitos dos processos que eram, muitas vezes, exclusivos da própria Secretaria de Educação. Isso facilita o trabalho da gestão e dá mais dinâmica ao desenvolvimento das ações que são feitas pelos diretores. Outro aspecto importante, que é o segundo ponto, é o fortalecimento da ação pedagógica. Então, em Sobral, dentro do eixo da política de formação continuada dos professores, foi criada uma escola de formação de professores, onde todos os professores, uma vez por mês, saem de sala de aulas, eles são capacitados, são qualificados para fazerem um trabalho de excelência em todas as escolas públicas. Então, nós dizemos que foi resgatado o ofício de ensinar, que é fazer com que o professor compreenda qual o seu papel, quais as estratégias possíveis, e isso só, de fato, ocorre quando você tem uma política pública bastante forte no que compete à formação e qualificação continuada dos profissionais do magistério. Então, isso tem que ser garantido na prática, é um investimento que a prefeitura tem que fazer bastante significativo. Nós criamos uma escola de formação e qualificação dos professores. O segundo eixo é a organização, ainda no segundo eixo, da rotina de sala de aula. Então, é você preparar materiais estruturados, ter a formação e o acompanhamento pedagógico e ter avaliações periódicas para identificar se o aprendizado das crianças ele está sendo, de fato, garantido, né? Algo que é inegociável e tem que ser bem acompanhado para que ele possa, de fato, acontecer. Bom, e o terceiro elemento é uma política de valorização do reconhecimento dos profissionais do magistério. Então, no caso de Sobral, foram criadas leis municipais que garantem o pagamento
de bonificações, de gratificações, de prêmios, de incentivos salariais diretamente no contra-cheque dos professores, a partir do resultado de aprendizagem das crianças. Então, essas avaliações elas servem como parâmetro para monitorar e acompanhar o trabalho da gestão, mas elas também são elementos, são critérios que vão ser úteis para o pagamento de gratificações, premiações, bonificações, que é dada diretamente aos professores a partir de leis municipais que garantem esse tipo de incentivo, né, de estrutura dentro da política educacional. Bom, e aqui são alguns resultados, né? Como é que nesses 20 anos essas ações elas impactaram na melhoria da política educacional do município. Então, o primeiro resultado é na redução daquele problema que eu citei no início da minha fala, que era a distorção idade séria. Então, muitas crianças fora de faixa etária de aprendizado foram feitas as devidas correções e hoje praticamente é zero, né, em termos de distorção. Abandono escolar também, mesmo depois da pandemia, nós já recuperamos agora em 2023, 100% das crianças estão dentro da escola, então nós temos busca ativa, reuniões frequentes com os pais, profissionais de dentro da escola que vão diretamente à casa do aluno, caso ele falte por algum motivo. Temos aqui a evolução dos indicadores educacionais, que é o principal deles hoje, que é o IDEB. Em 2005, nos primeiros 10 anos da implementação dessa política, o município tinha nota 4 e estava na posição 1.366, dos mais de 5.558 municípios no Brasil. E aí, em 2007, subiu 9 décimos, passando para 693. 2009, passou por uma nota 6,6, se tornando a 55ª melhor educação em termos do indicador do IDEB. 2011, 7,3. 2013, 7,8. 2015, 8,8, se tornando, de acordo com o Ministério da Educação, na época, a melhor rede pública de educação do país. E em 2017, com o indicador 9,1. Então, são ações que foram gradualmente sendo desenvolvidas e isso impactou de maneira significativa na melhoria dos indicadores educacionais. Eu vou interromper mais uma vez aqui a minha apresentação. Após esse panorama geral, vou utilizar um segundo vídeo para ilustrar um pouco da minha fala aqui com vocês nessa segunda parte. O que eu queria demonstrar aqui nesse segundo vídeo era um pouco de alguns elementos que a gente considera fundamentais, especialmente no campo do fortalecimento da gestão escolar. Então, ter uma educação pública de qualidade é fortalecer o papel do diretor escolar, do coordenador pedagógico e esse acompanhamento que existe dentro da escola. Então, foi produzido um documentário pela CNN, em parceria com o Todos pela Educação, que trouxe um pouco dessa experiência de Sobral como sendo um case de referência do país. Eu vou, então, colocar aqui o áudio e o vídeo. Espero que vocês estejam me ouvindo bem e assistindo bem a visualização da tela. Eu vou soltar o vídeo, qualquer dificuldade vocês podem comunicar aqui no chat. O Brasil tem jeito. Esse jeito é educação pública de qualidade e para todos. E essa educação se faz com boas políticas públicas, bem implementadas todos os dias. A gente foi atrás das experiências educacionais de sucesso, mas antes estudamos porque elas são tão boas, quais foram os seus passos e o que eles fizeram, para a gente poder mostrar esses caminhos para inspirar, mostrar que é possível uma educação pública de qualidade. Não para poucos alunos ou em poucas escolas, mas para todos.
E o mais legal foi sair pelo país para conhecer as pessoas, os rostos e as histórias de quem transforma a educação. O Brasil tem muito a aprender com o próprio Brasil quando o assunto é educação pública. E a gente está aqui para compartilhar com vocês tudo que a gente viu, ouviu e aprendeu nessa jornada. Legal chegar aqui em Sobral, no Ceará, a cidade que ocupa a primeira posição no IDEB nos anos iniciais do ensino fundamental entre os municípios com mais de 100 mil habitantes. Não é exagero dizer que Sobral é um verdadeiro retrato da educação de qualidade no Brasil. Os excelentes resultados são fruto de uma série de políticas educacionais que foram implementadas ao longo dos últimos 20 anos, como os programas de alfabetização e de formação continuada dos professores. Hoje vamos falar sobre um elemento fundamental desse conjunto de ações, a gestão escolar. Temos aqui uma experiência que pode ser adaptada para a maioria dos municípios brasileiros que vivenciam desafios na gestão de suas escolas. Vem com a gente para o interior do Ceará enquanto descobrimos mais um caso de educação que dá certo. Amaury, obrigada por me receber aqui. Que prazer. Amaury de Sobral, famosa. Vamos lá, então. E esse espaço aqui? Vocês fazem as formações aqui? Formação, exatamente. Amaury, obrigada por me receber aqui. Você que é uma personagem importante da história da educação de Sobral. Quais foram as mudanças que explicam esse sucesso? Eu considero que, no primeiro momento, coragem política para mudar, né? Sou Amaury Gomes, professor da Rede Pública Municipal de Sobral. Fui diretor permanente do Magistério e Gestão Educacional, a nossa SFAPEG. A educação é levar luz às pessoas, é de uma importância para a minha vida, né? Porque todo o meu processo de construção profissional teve por base a escola. Então eu devo muito e sempre pensei que podia devolver. A época que, em 1997, quem liderava aqui o executivo era o Cid Gomes. Nessa chegada, houve uma reestruturação do parque escolar. Então, assim, se acreditava que mudando a estrutura física, né, você mudaria por dentro. Só que, com bem pouco tempo, a gente percebeu que não bastava só mudar a estrutura física. A mudança tem que vir de dentro. E aí, a gente se depara com um problema à época, que era a alfabetização das crianças. Então, Sobral realiza uma avaliação e se detecta, por exemplo, a partir daí, que a escola estava produzindo analfabetos. Então, assim, a criança passava pelo processo, né, pela escola, mas não conseguia sequer se alfabetizar. Então, você tem um problema e, a partir daí, você tem, como eu já disse, essa coragem, né, política de dizer assim, nós vamos tocar aqui na ferida para tentar resolver. A gente acaba desencadeando uma série de ações. E uma delas, que eu considero assim, importantíssima, é a seleção meritocrática de gestores escolares, né? O contexto em que se encontrava Sobral há 20 anos é o mesmo que ainda hoje vemos em grande parte dos municípios brasileiros, com diretores selecionados apenas por indicação política, sem a preocupação com critérios técnicos. Para vocês terem uma ideia, por volta de 65% dos diretores e diretoras das redes municipais de ensino do país chegaram ao cargo por indicação ou escolha da gestão. O problema da seleção feita exclusivamente por indicação é que ela não é capaz de avaliar se o diretor está preparado para exercer um cargo muito complexo e importante na escola. Por isso, o processo criterioso e a seleção formativa de diretores de Sobral, que checam as competências técnicas dos candidatos e capacitam eles para essa tarefa, é muito importante. Tudo bem se a gente tirar a máscara? Estamos testados, vacinados. Ótimo, vamos ficar à vontade, então. Olá, você que é de Sobral. Meu nome é Lúcia Helena Galvão. Secretário, qual que é a importância da gestão escolar aqui para Sobral? Bom, a gestão escolar ela tem um papel fundamental no êxito e no sucesso escolar. E o ponto de partida da gestão é o diretor escolar. Ele tem que cuidar, ter um olhar, um zelo para as questões administrativas, pelo bom acompanhamento das necessidades da escola, pela infraestrutura, pela garantia das condições favoráveis para o aprendizado, mas ele tem que ter principalmente um foco do que é a essência, a importância principal da escola, que é garantir o aprendizado.
Meu nome é Francisco Herbert Lima Vasconcelos, fui professor da educação básica e também sou professor universitário da Universidade Federal do Ceará. E hoje estou como secretário de Educação de Sobral, tenho uma grande honra e ao mesmo tempo responsabilidade. Eu acredito em educação porque a educação foi transformadora na minha vida e principalmente para transformar a perspectiva de futuro para todas as gerações. 3 aspectos importantes também fazem parte um pouco desse modelo que a gente chama de fortalecimento da gestão escolar, que é a garantia da autonomia pedagógica da escola. Então, mesmo com a chegada dos profissionais lotados na escola, que é feito através de concurso público ou de seleção pública, a escola vai fazer uma identificação e um mapeamento do perfil pedagógico daquele profissional para tentar readequá-lo se houver necessidade em uma determinada série, em uma determinada modalidade. Outro aspecto é a autonomia de natureza administrativa. Então, através de um programa municipal, a prefeitura garante o repasse de recursos para as escolas, que permite o diretor ter responsabilidade sobre os processos e resolver as questões administrativas. Então, pagamento de contas públicas, aquisições de equipamentos, investimento e manutenção da escola. Então, é obrigação do papel da gestão escolar ter esse cuidado, esse zelo para garantir as condições favoráveis para o aprendizado. E o terceiro elemento é o que compete à legitimidade e às condições técnicas do gestor. Nós, da Escola de Formação, é que lideramos esse processo. Para mim é uma honra muito grande, né? Estar hoje liderando esse processo de seleção. Como que são essas fases que duram 6 meses, né? Isso. Para aquele candidato que quer ser gestor escolar, para depois realmente assumir o posto? Você tem uma prova escrita, né? Depois ele tem um curso de formação, que é um curso de formação que vai permear todos os 6 meses. Depois ele tem um curso de sensibilização. Depois disso ele tem uma avaliação situacional. Depois ele tem a entrevista, análise de títulos e a composição do banco para que ele fique à disposição da secretaria. Os candidatos, quando se inscrevem no processo, eles podem ser coordenador pedagógico ou diretor de escola. Essa avaliação situacional é o primeiro passo para definir esse perfil do profissional que vai assumir a escola ou que, de repente, vai trabalhar como coordenador pedagógico, né? A entrevista arremata isso, porque você acompanha. É importante dizer que o secretário de Educação, ele tem todos os, eu chamo de relatórios, né, de cada um, para se definir o perfil, para que escola ele poderá ir, né? Porque o entendimento é que o diretor que vai para uma escola, ele precisa não só, claro que ele vai olhar para o resultado de aprendizagem, vai olhar para a aprendizagem das crianças, mas ele precisa perceber o que está no entorno. Ele precisa liderar a equipe, mas ele precisa também conversar com as instituições que estão em volta, com as famílias. Eu sou o Kleber Rodrigues, estou diretor aqui da Escola Osmar de Saponte. Eu comecei 21 anos atrás como professor leigo. Depois eu me formei como professor e resolvi fazer a seleção para me tornar gestor escolar. E aqui estou desde 2015. Eu acredito que a educação é a ferramenta mais potente de transformação da sociedade. Agora, não basta apenas selecionar de forma criteriosa os diretores. Para apoiar sua autonomia e garantir a qualidade, é preciso também acompanhar esses profissionais quando eles chegam lá nas escolas. O Kleber vai contar um pouco mais para a gente como isso acontece na prática aqui em Sobral. Eu acho assim que é um ponto fundamental essa questão da formação, porque não basta só passar, né, pelo processo seletivo, não basta só ser nomeado, né, é o acompanhamento. E é uma coisa que a secretaria faz muito bem com os diretores, principalmente para os novatos, vamos dizer assim, quando estão chegando. Fazer esse treinamento, mas não é só um curso, é um treinamento de acompanhar mesmo como é que você está se saindo em determinadas situações, nas questões pedagógicas, nas questões administrativas, porque é muito importante no início, quando a gente está começando como gestor, mas também é muito fortalecedor no segmento, no decorrer da carreira. E um outro elemento importante que vai linkar esse acompanhamento é o trabalho do que nós chamamos de superintendência pedagógica. É uma equipe técnica da Secretaria de Educação que acompanha o dia a dia do diretor, a rotina do trabalho dele nesses aspectos de natureza pedagógica e administrativa e visita frequentemente a escola. Apesar do carro-chefe ser o diretor dentro da escola, ele precisa entender que quem conduz todo o processo é a Secretaria da Educação. Todos os técnicos estão preparados
para esse acompanhamento, para orientá-los. Sou Salma Cristina Fernandes Linhares, sou professora das redes municipal e estadual, fui coordenadora pedagógica em 2001. Participei do primeiro processo de seleção para gestores escolares, atuei em 2 escolas. Hoje estou na coordenação de gestão escolar na área administrativa e pedagógica. Tenho muito orgulho do que faço, porque tenho certeza que nós trabalhamos em prol de um país melhor, de uma cidade melhor. A superintendência administrativa e pedagógica, elas precisam andar bem juntinhas para que o acompanhamento e o monitoramento aconteça dentro da escola. Na Secretaria de Educação de Sobral, 2 coordenadorias orientam os superintendentes de ensino, que fazem visitas frequentes às escolas e garantem o bom andamento das ações e a solução dos problemas. A Coordenadoria de Gestão Pedagógica cuida das ações e dos resultados de aprendizagem. Já a Coordenadoria de Gestão Escolar acompanha o funcionamento administrativo das escolas, desde a matrícula, a alocação de professores até a estrutura física. Todas as quintas-feiras nós reunimos os nossos diretores e lá nós colocamos todos os assuntos em pauta. Tudo que nós queremos falar na semana, nós conversamos com eles na quinta-feira, nós analisamos resultados, nós visitamos escola, nós damos feedback, nós temos um acompanhamento e um monitoramento no miudinho com os nossos 71 gestores. Corre, que é tudo que é bom acaba assim, ó. Não tem fotografia mais clichê do que isso. Todas as mãos na barriga. Os diretores não trabalham sozinhos nas escolas. Além do suporte da secretaria, o apoio dos coordenadores pedagógicos faz toda a diferença. Aqui em Sobral, todos os nossos diretores têm coordenadores pedagógicos, que atuam na íntegra no pedagógico da sala de aula com professores. Bom, pessoal, esse vídeo ele é um pouco mais longo, porque é um documentário de 24 minutos, eu deixei em torno de 12 minutos para a gente poder assistir, mas ele tratou de um ponto que a gente considera importante, que é essa questão do acompanhamento da aprendizagem, do fortalecimento das evidências pedagógicas de aprendizagem, especialmente na perspectiva do diretor escolar. Acho que a grande liderança política, educacional, da mudança, da transformação de Sobral, ela vem da gestão superior, né? Vem da liderança dos prefeitos. Eu estou falando de 25 anos de prefeitos diferentes, mas dando a mesma prioridade e a mesma importância à educação municipal, assim como também da própria Secretaria da Escola, né? Eu sou o 10º secretário nesses 25 anos, e a liderança maior do diretor, que é o líder na unidade escolar. Então, acho que seria isso. Eu tentei falar um pouco do histórico, falei um pouco sobre os princípios da política educacional, de indicadores, de ações. Já estou com 1 hora, são 8 horas e 30 minutos. Foi uma síntese geral, mas espero que vocês tenham aproveitado um pouco. O link que eu deixei tem uma vasta quantidade de materiais, reportagens, documentários, lives, reportagens institucionais e também de outros veículos de comunicação. Então fica como sugestão para vocês se aprofundarem um pouco mais nessa pauta, de repente terem acesso e irem assistindo esses materiais. Muitíssimo obrigado. Vou devolver então a palavra à Bruna, que é a nossa mediadora desse webinar, e eu fico aqui à disposição para dúvidas, perguntas e questionamentos. Obrigado. Secretário, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, né? Foi muito rica essa apresentação, é sempre bastante emocionante, adoro ouvir vocês falando, né? Toda vez que eu entro em contato de alguma forma com algum depoimento, né, sobre a educação de Sobral, é realmente bem impressionante. Eu vou deixar aberto, acho que algumas pessoas podem fazer comentários ou questões, mas vai respeitar, gente, o limite de 15 minutos.
E eu acho até que se ficarem algumas perguntas, talvez o secretário possa nos ajudar indicando algum próximo convidado para uma próxima rodada e a gente aprofunda algumas das questões. Aí eu vou começar então já perguntando. Uma é uma pergunta muito simples que eu fiz, que é só um esclarecimento se esses candidatos aos cargos de coordenadores, de direção, se eles são necessariamente profissionais já da rede ou se pode gente de fora entrar só para já ocupar esses cargos, né? Sem passar pelo cargo de professor ou de pedagogo da rede. E aí, mais ou menos nessa linha, porque eu acho que isso é muito do questionamento e das coisas que ficam nebulosas, da forma como chega aqui no Rio, são essas relações com essas outras duas estruturas, né? Da casa de avaliação e da escola de formação. Assim, quem são esses profissionais que dão formação, que elaboram as avaliações? No geral, são pessoas que já passaram pela rede ou são equipes realmente externas? Como é que é a articulação entre a secretaria, essas duas estruturas, e, na verdade, se a gente estender um pouquinho mais, a relação com as fundações também, que essas parcerias, como é que isso se dá? Porque a gente percebe que isso é muito alvo das críticas aqui, e eu queria aproveitar a oportunidade de você estar aqui para esclarecer um pouquinho essas relações entre quem é da rede e quem não é da rede. E nisso, se puder também incluir uma coisa da relação com os sindicatos, né? Que eu imagino que lá atrás deve ter tido muita resistência com os sindicatos de professores. E, enfim, então é isso, assim, a relação institucional da secretaria com essas outras organizações, estruturas do governo e de fora. Perfeito, então. Bom, eu coloquei aqui o link, aliás, o número para eventuais dúvidas, perguntas ou questionamentos. Como sugestão, eu gostaria de colocar aqui o contato e o nome do próximo palestrante, que é o professor Amaury Gomes, diretor da Escola de Formação de Professores de Sobral. É só um minuto, acho que eu estou com um problema aqui na minha câmera. Só um minuto. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir agora? Pronto, desculpa, é porque eu acabei ligando outra câmera e eu fiquei sem o áudio. Eu não estou ouvindo vocês. Alguém me escuta? A gente te escuta bem. Perfeito. Joia. Perdão, peço desculpas, então. Eu já resolvi aqui. Então, eu estou colocando como sugestão aqui o segundo palestrante do próximo webinar aqui que vocês estão organizando. Mas vamos às questões. Primeiro, o palestrante vai falar sobre a política de formação continuada de professores, que é desenvolvida pela SFAPEG, a Escola de Formação de Professores, que é uma organização do município, é um setor do município responsável por essa capacitação e qualificação dos profissionais. O segundo ponto, que foi a primeira pergunta, em relação ao perfil dos profissionais que ingressam como gestores, como diretores das escolas.
Então, como é que é o processo? Nós abrimos uma seleção pública, um edital, para selecionar diretores e coordenadores pedagógicos. Na seleção, no edital, todo e qualquer cidadão pode se inscrever. Ele pode ser servidor público municipal, um professor de carreira, ele pode ser um servidor público estadual, e caso ele venha a ser aprovado, vai ser pedida a cessão dele ao governo do estado, ou ele pode ser um servidor público federal, pedido de cessão da mesma forma, ou pode ser simplesmente um profissional da área de educação que não é servidor público e que pode ingressar apenas, obviamente, pleiteando o cargo de diretor. É um cargo em comissão, comissionário, um cargo de confiança, embora se faça seleção aqui há mais de 20 anos. Se ele alcança as metas, os resultados e faz um trabalho de qualidade e excelência acadêmica, ele permanece no cargo. Se não, ele pode ser exonerado e um novo candidato, já que as seleções são periódicas, pode ser convocado para o cargo. Na prática, mais de 90% são servidores públicos municipais e ali tem uns 5%, 10% que são servidores estaduais ou da iniciativa privada. Iniciativa privada que eu digo não é concursado, que faz apenas a seleção para ser diretor. O edital de seleção define um perfil mínimo, né? Então contabiliza ponto quem já foi coordenador pedagógico, quem já passou pela rede pública municipal, quem tem pós-graduação na área da gestão escolar. Então o critério é técnico, o perfil é essencialmente técnico. A seleção, como vocês viram aqui no vídeo, tem 7 etapas: prova escrita, análise de título, entrevista, curso de gestão, formação, são 6 meses. Normalmente se inscrevem 400, 500 candidatos e no final ficam 60 aprovados, que eles são convocados para a gestão escolar. Aqueles que fazem um bom trabalho permanecem, aqueles que não fazem são renovados em seleções futuras. Um outro ponto da questão foi sobre o apoio das instituições do terceiro setor, né, das instituições que são ditas fundações, institutos e etc. Essa é uma polêmica recente que a gente tem acompanhado, principalmente nos dias atuais. Isso foi feito, inclusive, questionamento ao governador e ao atual ministro, força do hábito, ao atual ministro da Educação, Camilo Santana, ontem, na entrevista do Roda Viva. Eu vi, não assisti a entrevista ainda, mas vi algumas polêmicas nesse sentido pela imprensa. E também é um questionamento feito em alguns momentos, tanto à secretária executiva do MEC, como ao próprio modelo de Sobral. E eu acho que é uma super oportunidade de eu esclarecer aqui. Primeiro, no meu ponto de vista, como acadêmico, pesquisador, professor universitário e gestor público, não existe nenhum fundamento esse tipo de debate ou discussão. Me desculpem, sinceramente, pela sinceridade, mas eu acho que é fruto de um total desconhecimento ou talvez de um tipo de discurso que nós somos até um pouco combativos, assim, que é uma ideologia sem fundamentação científica, sem evidências, sem estudos, que se pauta numa percepção de que, eventualmente, as fundações de apoio vão privatizar a educação, ou que a Fundação X ou Y. É importante que a gente compreenda o papel dessas instituições. Eu acho que o terceiro setor no Brasil, especialmente no momento que nós vivemos nos últimos 4 anos, que foi um apagão total das políticas públicas educacionais por parte do Ministério da Educação, cumpre um papel importante, né, de colaborar e contribuir, não privatizando a educação, seja ela na educação básica ou no ensino superior, mas apoiando e induzindo programas, projetos, e na ausência do governo brasileiro, diga-se de passagem, do Ministério da Educação, nos últimos 4 anos, colaborando também com as políticas públicas de estados e municípios. Então, no caso de Sobral, nesses 25 anos,
houveram apoios importantes do Instituto Ayrton Senna, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, da Fundação Lema, né, que é fruto das polêmicas atuais, do Instituto Natura, da Fundação... enfim, eu poderia citar aqui inúmeras instituições do terceiro setor, que são fundações de apoio, normalmente financiadas por empresas ou instituições privadas, e que apoiam projetos e políticas públicas. O que é que essas instituições fizeram aqui nos últimos 25 anos? Elas não privatizaram nada, né? Nem as escolas, nem as universidades. Elas nem sequer aportaram nenhum recurso financeiro para as contas públicas da prefeitura. Elas simplesmente fizeram a doação de equipamentos e materiais, livros, contrataram consultores indicados ou recomendados pela própria Secretaria de Educação para a construção e desenhos de políticas públicas, doaram equipamentos, materiais didáticos. Então, essas fundações elas têm como principal papel, né, ou como missão, enfim, eu não compreendo muito porque eu não faço parte, eu estou apenas recebendo esse apoio como gestor, apoiar as necessidades que as secretarias de educação têm. Então, no passado, uma das necessidades foi construir um projeto de alfabetização, e o Instituto Ayrton Senna foi fundamental nesse processo, junto com as universidades, com o Ministério, na época, com o governo do Estado, e etc. Foi um parceiro, foi um colaborador. Anos depois, nós construímos um currículo para a educação infantil. Na época, além das universidades, repito, além do governo do Estado, além do governo federal, além dos próprios profissionais da rede pública municipal de educação de Sobral e das escolas, os gestores, nós tivemos o apoio da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que é uma instituição de referência na área da educação infantil, juntamente com a ONU, com a Unesco, com universidades, né, a USP de São Paulo, que tem um laboratório de pesquisa na área de infância. Então, essas instituições do terceiro setor, as fundações de apoio, que são alvo de muita polêmica, de muita discussão atual, elas apenas apoiam, aportam, normalmente por meio de doações, não de recursos financeiros, repito, mas da contratação de especialistas, de um palestrante, de um consultor, da doação de materiais, de equipamentos aos municípios, aos estados, iniciativas, né, que vão colaborar com o fortalecimento das políticas públicas de educação. Então, é estranho para mim esse tipo de debate, de discussão. A pergunta é importantíssima, porque nos cabe responder e esclarecer, mas não é estranho o porquê da discussão, mas o porquê que as pessoas discutem no nível onde elas não se aprofundam exatamente qual é o papel dessas instituições. Então, nós não queremos privatizar nada aqui, hoje a gente tem apoio da Fundação Lema, do Natura, muito pelo contrário, a gente quer fortalecer a educação pública, seja ela de ensino superior ou básica do município. Nem se discute com esse tipo de instituição nada nesse sentido, né? Nem questões ideológicas, nem mercadológicas, nem absolutamente nada disso. Então, para quem vivencia na prática, do ponto de vista da gestão, né, a contribuição dessas instituições parceiras, é como a gente se lida com a universidade, com as pesquisas, com os partidos políticos, né, que colaboram também. E aí eu citei aqui o PDT, o próprio PT, que tem uma aliança partidária importante na base da gestão pública municipal e estadual aqui também. E, obviamente, que se a gente fosse aprofundar nesse tema, podem ser que surjam aí outras discussões, mas é uma relação muito tranquila, muito respeitosa, e essas instituições contribuem com um ou outro projeto, depois elas saem, vão contribuir com outros municípios, com outros projetos, às vezes retornam ou não. Então, é uma relação, do ponto de vista prático, para quem está na gestão. Agora, se a gente entrar nos aprofundamentos ideológicos, históricos,
políticos, financeiros, econômicos, aí não. Aí talvez a discussão vá para outro nível. Mas do ponto de vista prático, dentro da gestão pública, são apenas contribuições pontuais e importantes, mas tão quanto as demais. Tá certo, obrigada, secretário. Realmente, eu poderia ficar para sempre aqui nesse tópico, é um tópico que me interessa, eu estudei isso, e eu acho que às vezes, meu mestrado foi sobre a Fundação Lehman, como foi mudando o perfil de atuação deles ao longo do tempo, então é um assunto que me interessa, e eu acho que um dos diferenciais é que vocês têm, o que você falou lá no início, né, que começa com um direcionamento político e um compromisso político de mudar a educação. Então, acho que as coisas começam a ficar confusas quando elas, como você mesmo falou, quando tem um apagão de governo e elas acabam cumprindo um papel governamental, mas eu acho que existe esse outro equilíbrio também, né? Que não é para ocupar o vácuo, mas realmente como suplementar. E da Maria Cecília Souto Vidigal, eu acho que você conhece o pesquisador Tiago Bartolo, da UFRJ, que teve aí várias vezes. Então, essas relações também é isso, né? Ele é um professor da UFRJ, pesquisador da UFRJ, mas que tem o financiamento da pesquisa dele, depende dessas fundações, e aí estuda a educação pública. Então, realmente são muito... Poderíamos ficar aqui muito tempo, mas não vamos. Então, vamos adiante. Tem uma pergunta muito direta sobre a questão do número aproximado de alunos em sala de aula. O Rodrigo retoma a questão dos sindicatos, né, que teve uma dificuldade na época, né, ele estudou os CIEPs e foi muitas resistências do sindicato, ele queria saber um pouco sobre isso. A Joyce levanta a questão de se tem mecanismos de inibição de possíveis maquiagens de números, porque essa é a outra desconfiança que surge em muitos lugares. Aí a Valéria perguntando se a equipe da superintendência contempla profissionais de saúde mental, e a Guta faz umas perguntas relacionadas à política de formação continuada. Guta, eu acho que eu vou passar essa pergunta do secretário, que como ele já indicou o professor Amaury, que é o coordenador, diretor, não sei o nome do cargo, da escola de formação, eu vou salvar a sua pergunta e a gente encaminha para ele, para a gente aprofundar esse tema da formação de professores no próximo debate. Então, se eu puder falar sobre isso rapidamente, e o Juliano também levantou a mãozinha. Então, gente, com isso encerramos as perguntas. Ele vai responder rapidamente isso que eu falei, o Juliano vai falar, e aí a gente encerra mesmo hoje. Perfeito. Eu vou tentar responder rapidamente, mas talvez, como todo professor, eu sou meio prolixo, vou acabar falando um pouco mais. Eu vou tentar olhar para o chat, porque eu acho que as perguntas vieram de lá, né? Então... Isso, mas é isso, assim, número de alunos em sala de aula, Pronto. Relação com o sindicato, índice de essa questão da maquiagem dos dados, e acho que era só. Ok. Então, vamos lá. Número de alunos por sala. Nós temos uma portaria de matrícula que regulamenta, a depender da série e do nível, educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, o número de alunos, né? Eu posso disponibilizar essa portaria para vocês, mas em média são 15 crianças a 20 na educação infantil, de 20 a 25 no Fundamental 1, e entre 30, 35, no máximo 40 crianças no Fundamental 2. É a mesma média de muitos municípios, muitos estados. A gente tem escolas com um menor número de alunos, temos escolas com número intermediário e temos escolas com um número que a gente considera que é um número bastante razoável e que às vezes necessita até de uma outra escola no bairro para poder a escola ter um pouco mais de qualidade, dividir essa matrícula dos alunos. Então, a gente está expandindo agora, como eu falei no início da minha apresentação, nós saímos de 56 para 85 escolas, estamos inaugurando praticamente uma escola por mês, tornando todo o sistema em tempo integral até o final de 2024, justamente porque a gente entende que é necessário reduzir esse número e qualificar o aprendizado. Sobre a relação com o sindicato, é a melhor possível. Há 25 anos nós não temos nenhuma greve de professores e a gente usa muito um princípio que é o princípio da transparência na gestão pública. Então, eu me reúno com o sindicato quase toda semana, eles pedem
desde reunião aos sábados até à noite. A minha agenda e o meu WhatsApp, meu telefone é 100% disponível do sindicato. E vou contar uma brincadeira para vocês, mas é sério. Toda vida que eu vou me reunir com o sindicato, eu me sento no meu computador, acesso todas as contas do Banco do Brasil de recursos da educação, imprimo todas, e na hora que o sindicato entra na minha sala, eu entrego uma cópia do extrato de todas as contas para cada um. Então, eles têm acesso à conta do Fundeb, à conta do QSE, à conta da alimentação escolar, à conta dos recursos do convênio do Estado, à conta do pagamento dos recursos dos professores, porque o dinheiro é deles, é do sindicato, é dos professores. Mas eles precisam saber que esses recursos normalmente estão comprometidos com alimentação, com a folha de pagamento, com transporte, com kit de material escolar que a gente entrega para cada criança, com kit de material de professores que a gente entrega para todos os professores uma vez por mês, com agenda, com fardamento completo, com o pagamento das gratificações, com o pagamento do salário deles, que é acima do piso nacional, com o pagamento de premiações que nós damos em recursos para a escola e para os profissionais em dinheiro, diretamente no contra-cheque. Então, sempre quando eles estão pleiteando melhorias, solicitações, a gente considera justo, escutamos sempre as pautas, do que compete às questões financeiras. O que é possível a gente atende, o que não é possível a gente esclarece e mostra os números, e as outras questões são sempre fruto de muito diálogo, de uma relação respeitosa. Eles são críticos, são muito firmes comigo e com a gestão nas redes sociais e no discurso sindical, isso é importante, mas aqui quando a gente senta na mesa, nós estamos do mesmo lado, debatendo as mesmas pautas, a relação é a mais respeitosa possível. O sindicato fica aqui na frente do prédio da prefeitura e todo dia, 6 horas da manhã, eu estou tomando café lá, comendo pão e ovo. Eles às vezes estranham, dizendo, mas como é que pode, o secretário aqui? Eu digo para eles, olha, eu sou do sindicato também, eu só estou secretário por enquanto. Então, na hora que eu sair, eu sou da ADUFS, da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Ceará, que é uma entidade sindical. Já fui, inclusive, já pertenci a uma gestão. Então, a relação é a mais respeitosa possível, eu e os secretários anteriores. Obviamente que há os embates, há os debates, mas isso faz parte do processo. Bom, sobre a eventual maquiagem dos dados de aprendizagem de Sobral, isso começou há exatamente 8 anos atrás, em uma das campanhas eleitorais do Ciro Gomes, né? E se intensificou bastante na campanha onde concorreu Ciro, Bolsonaro e Lula. Principalmente quando o Lula foi impedido e o Ciro aparecia como vencedor de um eventual segundo turno para o Bolsonaro, mas perdia no primeiro turno, porque havia ali uns votos que migravam para o Haddad, etc. Então, se instalou-se aqui em Sobral uma célula do que se tornaria o futuro gabinete do ódio na gestão do Bolsonaro. Então, havia um jornalista que era um pseudo-jornalista, né, um blogueiro, é muito comum isso no interior, radialistas, blogueiros, etc., e munido de uma câmera de vídeo e de uma boa produção, ele conseguiu ter contato com algumas famílias, com algumas pessoas que eram contra a gestão, eram críticas, naturalmente, né? E acabaram, através do que a gente não sabia na época, 6 anos atrás, 5 anos, criando as primeiras fake news. Ele criou um canal no YouTube, compartilhou isso em rede social, o WhatsApp estava surgindo nessa época, e isso foi devastador, porque foi uma ação manipulada, maquiada. Nós tivemos aqui várias auditorias do Ministério Público, Polícia Federal, inclusive durante o governo Bolsonaro, o próprio INEP, as aplicações das provas, todos os avaliadores são externos, não tem nenhum professor aplicando, as crianças não são autorizadas a levar absolutamente nada para a prova. Então,
Só, de fato, quem não conhece a aplicação de um exame de larga escala, como é o caso do SAEB ou do SPAES, é que pode falar em manipulação ou pode acreditar nesses vídeos. Mas essas fake news ganharam uma força imensa. O autor dessas fake news foi nomeado num cargo de R$10.000 para o Ministério dos Direitos Humanos, da então ministra Damares, perfilava em fotos ao lado da ministra, 4 anos depois da produção das suas fake news, e ao lado do presidente da República, inclusive em aviões oficiais, em viagens, etc. Pouco tempo depois ele foi exonerado pelo próprio governo federal, não sei exatamente por quê, e liderou diversos movimentos de ocupações de ruas e quartéis, inclusive foi preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes, cumpriu no presídio da Papuda, acho que uns 120 dias, 4, 5 meses, por atacar ministros, por produção de novas fake news, e ao ser solto, com tornozeleira eletrônica, foi o autor da instalação de uma bomba no aeroporto de Brasília. Nós estamos falando da mesma pessoa, que é aqui de Sobral, que com as fake news sobre a educação de Sobral, para desgastar a campanha do Ciro Gomes, se projetou no governo Bolsonaro, ocupou cargos, foi candidato a deputado federal em São Paulo, não sei como é que não ganhou, porque lá tem umas figuras bem, assim, singulares, né, que, enfim, ganham a eleição, mas que hoje é foragido da justiça, quebrou a tornozeleira e cometeu um ato que eu considero, enfim, extremo, e foi essa pessoa que produziu esse material, mas que por força das redes sociais e do que hoje a gente entende como fake news, mas há 6 anos atrás a gente não sabia, acaba se propagando numa velocidade muito grande, e na época grandes veículos de comunicação acabaram dando atenção a isso, depois fizeram notas se corrigindo, né? E posteriormente a gente acabou sendo convidado pela OCDE, pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, para a aplicação de um exame internacional, que é o PISA, que o Brasil participa, que infelizmente tem os 4 piores resultados do mundo, mas Sobral participou fora da amostra do Brasil. E, para nossa alegria, os nossos alunos, apesar de serem pobres nordestinos, mas tiveram resultados melhores do que os alunos na França, na Alemanha, na Inglaterra, no Chile, o que mostra que não é a cor da pele, nem a condição econômica e social que define o aprendizado, e sim a qualidade do ensino que aquela criança é submetida. Então, sobre isso, o que a gente tem é só o que lamentar. 6 anos depois a gente sabe o que é fake news, sabe o que foi o gabinete do ódio, e graças à justiça brasileira, a gente espera que todos possam pagar sobre a força da lei das suas atitudes. Certo, obrigada, secretário. Só o Juliano que estava inscrito, eu acabei não deixando ele falar porque eu fui lendo do chat, mas é a última, e aí com isso a gente encerra e te libera, porque eu já estou estourando o limite que eu mesmo tinha te prometido. Me desculpas. Vai, Juliano. Bom, eu não estou ouvindo o Juliano, mas enquanto ele vai... Conseguiu? Não? Bom, enquanto ele vai... Pois não, fica à vontade. Não, pode falar. Não, eu vou só responder, Juliano, se você me permite, uma pergunta do chat que foi sobre a saúde mental. Aqui nós temos uma política de implementação de competências sociais, afetivas e emocionais, tanto na formação continuada de professores, como também para os estudantes. Então, nós criamos, dentro do núcleo gestor da escola, um orientador de competências sociais, afetivas e emocionais. Instituímos isso como uma política pública, fizemos concurso público, e hoje Sobral, até onde me consta, é a única cidade no Brasil que tem um psicólogo em cada escola, servidor público efetivo, que trabalha com as questões emocionais
a saúde mental dos alunos e dos profissionais. Mas aí é uma outra palestra que a gente vai deixar um pouco mais à frente. Perdão, Juliano, passa a palavra. Eu estou sem áudio aqui. Não, então, Juliana, eu já cliquei aqui, supostamente você pode liberar o seu. Não foi? Foi. Eu vou abrir mão até para a gente ser fiel ao horário, né, e respeitar o horário, mas eu vou fazer um comentário, assim, mais uma vez agradecer a presença do secretário Herbert, e espero que a gente tenha uma outra oportunidade, né? E vou deixar aqui, eu vou pessoalmente a Sobral, porque eu estou fazendo uma pesquisa sobre Sobral, em especial querendo olhar para a implementação da política em tempo integral, né? E aí vou deixar aqui só no ar, não precisa responder, mas a minha tese também é de que Sobral é um grande laboratório, né? Assim, a experiência de Sobral não só produz resultados incrementais ao longo desses 25 anos, como se trata de uma experiência, assim, um laboratório de experimentação de políticas, né? E para isso a gente depende de uma estrutura de governança política, de renegociar essa pactuação política, né? E eu imagino que o esforço, né, financeiro que deverá ser feito para implementação da educação tempo integral exige que né, uma certa governança. Mas eu prefiro a gente, de repente, ter a oportunidade de, ou no próximo encontro aqui, e pessoalmente, certamente que eu estarei aí em Sobral para conhecer, e será um prazer imenso, e desde já agradeço, secretário, a sua disponibilidade e atenção. Então, abro mão da pergunta, não se preocupe em responder, porque é para a gente respeitar o horário, viu? E obrigado aí, MTPE, Bruna e todos os parceiros aqui. Um grande abraço. Perfeito, Juliano. Mesmo você abrindo mão da questão, mas eu posso abordar aqui rapidamente. Primeiro, vai ser um prazer receber você e a todos. Nada melhor do que vir em loco, visitar a experiência, as escolas. Como eu falei, a gente tem uma média hoje de em torno de 400 a 500 visitantes por mês. A gente não atende mais em grupos individuais, isolados em dias diferentes. Nós temos um seminário gratuito, aberto ao público, com inscrições no site da Prefeitura de Sobral, onde sempre na última semana de cada mês a gente recebe comitivas, jornalistas, pesquisadores, políticos, prefeitos, governadores, deputados, diretores escolares de todo o Brasil. Para nós é motivo de honra, de alegria, mas de muita responsabilidade em saber que Sobral está sendo inspiração, que pode ajudar, né, outros municípios do Brasil. Acho que com a estada do governador Camilo, que o estado do Ceará se espelhou no modelo do município de Sobral, e agora, quem sabe, o Ministério da Educação também possa levar algumas boas práticas de Sobral e, consequentemente, do Ceará. Outra coisa interessante é que nessa visita a gente tem informações, cursos, palestras, e vocês vão poder visitar escolas, interagir com alunos, professores e com a própria comunidade. Assim, é muito interessante você perguntar, por exemplo, para o motorista do Uber, para o garçom do restaurante, para o recepcionista do hotel, que vocês vão transitar pela cidade, perguntem a eles o que é que eles acham da educação da cidade, porque os filhos deles estudam nessas escolas. Então, façam essa experiência, depois a gente vê como é que, na prática, isso pode ser visto, acho que pela população, pelas pessoas, e não, né, pelo secretário, porque o sentimento que a gente tem é que eles já se apropriaram, eles defendem o modelo, eles já entendem que é independente do prefeito, do partido político, que é um patrimônio da própria cidade, que eles vão exigir, cobrar que todos os gestores mantenham o mesmo padrão, o mesmo nível. Agora, para a questão do tempo integral, é um desafio realmente bastante significativo, exige, como eu falei, investimento em infraestrutura e obras, exige investimento em pessoal, né, em profissionais, exige investimentos na aquisição de materiais e na construção de um modelo pedagógico. Nesse momento, em parceria com universidades, com instituições,
com pesquisadores, né? Seja da UFRJ ou de outras instituições de fora do país, sejam fundações de apoio, a gente está no esforço grande de construir um projeto pedagógico, mas sem dúvida nenhuma, além de investimentos financeiros, depende muito de investimentos da própria gestão municipal, mas também de cooperação com o governo federal, com o governo estadual, e nesse momento a gente está tendo isso tanto na construção de escolas, como no financiamento e na construção dos protocolos e dos currículos que estão sendo construídos por tempo integral. Então, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Eu queria só dizer que entre as 14 escolas que nós estamos inaugurando, uma delas irá se chamar Leonel Brizola, então espero que vocês possam em breve vir conhecer essa escola aqui em Sobral, vir conhecer um pouco da educação do município de Sobral, e o meu WhatsApp está aqui e eu fico à disposição. Vai ser uma honra poder retornar eventualmente num próximo encontro. Muito obrigado, um grande abraço e boa noite a todos. Muito obrigada, secretário. Gente, com isso a gente encerra, cheio de apontamentos para os próximos encontros. Já temos, inclusive, o próximo convidado. Os outros temas, depois eu peço novas indicações. E é isso, agradecer muito a sua disponibilidade, pedir desculpas por estourar o tempo. E aí vamos encerrar isso aqui agora. Vamos fechar a gravação e vou disponibilizar isso no YouTube mais adiante, gente. É isso. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigado, um abraço a todos. Obrigada a todo mundo que veio também, contribuiu com as perguntas.